Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André. Então no meu último vídeo eu mostrei para vocês vagas aí de sites diferentes, né? Glassdoor e Indeed principalmente, e também mostrei no Brasil e nos Estados Unidos. Aí eu perguntei para vocês se vocês tinham curiosidade de saber como eu construí um script para obter essas vagas desses sites, já que dá muito trabalho ver manualmente. E a galera respondeu que sim, então estamos aí, eu vou mostrar hoje para vocês como é que eu construí esse script, beleza? Bora lá! Bom, pessoal, então assim, né? Isso aqui não é nenhuma obra-prima, isso aqui foi um script que eu construí rapidinho ali no meu horário vago. Assim, eu acho que o código tá relativamente organizado, foi fácil depois que eu consegui obter o primeiro, obter o segundo e o terceiro, que foi no caso, primeiro peguei Glassdoor, depois peguei Indeed e por último peguei a TopTal. Mas, assim, não é a obra-prima das obras-primas, tem várias coisas aqui que daria para melhorar, mas ele faz o que eu preciso, faz rapidinho, para adicionar um novo site ou um novo país é relativamente fácil, então é assim que ele tá, beleza? Então tá, tudo começa aqui nesse script chamado Jobs. O que eu fiz aqui? Basicamente eu estou importando esse arquivo aqui chamado Languages, que também fui eu que fiz, um chamado Glassdoor, Indeed e TopTal. Todos esses foram eu que fiz. E aqui eu começo então construindo esse carinha chamado Result, que aí tem aqui dentro Glassdoor, Brasil e Estados Unidos, né? Indeed, TopTal é a mesma coisa, TopTal não tem Brasil, só tem um board de vagas, né? Então fica assim mesmo. E aí aqui já tem um negócio diferente, né? Esse Object Assign aqui, aí a gente está usando aquele primeiro import que tem lá em cima de linguagens. Vamos dar uma olhadinha aqui, que é esse cara aqui. Então linguagens, basicamente eu construí esse JSON aqui, para servir de modelo para todos os outros, para as linguagens basicamente ficarem em ordem. O principal motivo de eu ter construído isso aqui, em vez de ter ido só adicionando string assim de qualquer jeito, é porque senão ficava tudo fora de ordem e ficava muito difícil de eu extrair os dados e colocar certinho. Não muito difícil, né? Mas é que assim fica mais prático. Então eu inicializo todos eles com 0 aqui, todas as linguagens, né? Aquelas que tem um caractere especial, um espaço, são strings, normal em JSON, né? E esse assign aqui, na verdade, vai fazer o seguinte, eu estou dizendo assim, ó, pega um novo objetinho aqui e faz um clone desse cara aqui dentro. Então, basicamente, o BR vai ter uma cópia desse languages aqui, só que não, qualquer alteração que eu fizer, não vai interferir no objeto original. Aí, continuando. Eu inicializo aqui esse cara chamado Promises, que são promessas. Isso aí, pessoal, quem não manja muito de JavaScript, tenta dar uma googleadinha rapidinho. Eu não quero entrar em muito detalhe em cada conceito, mas esse aqui é um conceito amplamente conhecido dentro do mundo de JavaScript. Promises, basicamente, ele aguarda alguma coisa em paralelo rodando ali terminar, né? E aí, o que eu faço? Eu pego esse Promises aqui e adiciono nesse array o que vem lá do arquivo do Glassdoor, o que vem lá do arquivo do Indeed e o que vem lá do arquivo da TopTal. Então eu tenho esse método, essa função que é chamada loadJobs, né? Então basicamente eu estou dizendo, pega aqui o Promises, joga lá dentro o que já tem no Promises mais o que está vindo daqui. Então, já que a gente falou desses três, vamos pegar o primeiro aqui, ó, Glassdoor. Então, o que acontece? Aqui eu estou importando um cara chamado Fetch e o Languages de novo, né? Esse aqui é basicamente a template que eu uso para fazer o request para o Glassdoor. Ele tem algumas coisas aqui de GraphQL, que é uma coisa que nem eu manjo muito, mas esse cara aqui era bem maior, eu reduzi ele um monte para ele ficar desse tamanho para retornar só o número de jobs, que é o que eu preciso. Mas basicamente o importante aqui é que eu estou passando... bom, aqui já está inicializado como Java, mas eu vou substituindo isso aqui embaixo. Mas eu passo a linguagem aqui, que eu estou pesquisando. Aí esse Location ID é, no caso, o país, é 1 para os Estados Unidos e 36 para o Brasil, que está aqui embaixo. E daí passo Country. Isso aqui tudo, o que eu fiz? Eu entrei lá no site do Glassdoor. Deixa eu até mostrar aqui. Bom, eu fui lá no site do Glassdoor, com o Chrome, abri o console aqui, e aí eu digitei aqui, por exemplo, ó, Java. Daí eu fiz aqui United States, que eu quero no país inteiro, e mandei procurar. Aí aqui, ó, veio um monte de coisa aqui embaixo, mas ainda não está pronto, porque o que eu quero, na verdade, é nos últimos 7 dias. Eu não quero vaga de qualquer momento, sabe? Então, eu apliquei esse filtro aqui, última semana, e aí, ó, tá vendo? Ó, ele jogou aqui embaixo esse cara chamado Graph.
Esse aqui basicamente é o request que o próprio Glassdoor faz. Então eu vim aqui, roubei os dados que estão aqui, entende? Não os dados, mas a estrutura do request, né? Então eu peguei aqui a URL, eu vi o que era necessário aqui de header e eu dei uma olhada aqui no payload, ó, que aqui basicamente tem tudo que é necessário para construir um request para eles. E aí eu usei o Postman, que é uma ferramenta para fazer request, né, para desenvolvedor, para testar alguma coisa, até obter o mínimo que era necessário para conseguir obter os dados que eu precisava. Então eu cheguei nesse ponto, né, como eu estava mostrando. Aí tem aqui country, aí número por página, na verdade isso aqui nem é necessário, porque eu só estou pegando realmente o count, né? E aqui está dizendo que é dos últimos 7 dias, aqui tem de novo a palavra-chave, mas eu acho que nem precisa estar aqui embaixo de novo. E o resto aqui eu acho que nem é relevante. Então, chega aqui embaixo, eu uso aquela biblioteca chamada Fetch, como eu falei ali em cima, né? Aqui ó, tá o URL do Glassdoor. Aí eu faço um post, porque o serviço deles é um post. E eu passo o payload que está aqui em cima. Só que ele está alterado, né? Cada vez que eu chamo, eu uso a linguagem aqui como keyword. E uso country aqui, eu verifico se é US, eu coloco 1. Se não for US, eu coloco 36, que daí é Brasil. E aí, então, o que eu faço? Eu adiciono alguns headers aqui. Esses dois aqui, que vai estar, na verdade, escondido, né? Porque, por mais que seja público, é uma chave ali que veio para mim, então eu prefiro não mostrar no vídeo, né, publicamente. Mas eu venho aqui no site cada vez que eu preciso, porque expira. Isso aqui é um cookie e um token, tá? Cada vez eu venho aqui, eu pego os dois que estão aqui, também vai estar embaçado, cookie token, eu copio para cá e daí eu mando o request novo, senão ele falha dizendo que está proibido. Proibido não é, enfim, é que não tem permissão. E aí então, depois de adicionar também os headers e o payload nesse request ali do fetch, eu construo aqui, ó, retorno uma promise, dizendo assim, ó, eu quero que pegue o JSON que retornou de lá. E eu construo meu próprio objetinho aqui, ó. Estou dizendo o site é Glassdoor, país é o que eu recebi como parâmetro, linguagem que eu recebi como parâmetro, e o total de jobs é aquilo que retornou aqui, ó, do response. Entendeu? Eu pego o JSON do response e dentro dele eu sei que tem algo chamado data.joblistings.totaljobcount. E se der algum erro, eu coloco o kabum aqui. Só uma besteira, né? Mas só para eu saber que deu algum erro. E aí, então, aqui está a função load jobs, né? Aqui em cima é fetch jobs e aqui é load jobs. Por que aqui está separado em dois? Porque eu chamo ela duas vezes, ó. Fetch jobs, eu chamo com... Aqui tem todas as linguagens, né? Que eu pego lá daquele objeto linguagens. Eu passo uma por uma. Esse in, na verdade, ele pega a chave do JSON e não o valor. Então, se você quiser pegar o valor, é for off e não for in. E aí, continuando, eu faço, então, passo um por um e eu mando fazer um fetch jobs, passando a linguagem da vez mais US, a linguagem da vez mais BR. E isso tudo eu vou adicionando nessas promises aqui. Essas promises no final vão ser retornadas. E aqui no final eu também exporto, né, essa função load jobs. Se não exportar, ela não fica visível fora. Isso aqui é Node.js, tá? Não falei até agora, mas é Node.js. E aí lembrando, então, né, ó, eu chamo load jobs. Isso aqui está retornando o quê? Um array de promises. Isso aqui são o quê? Promises. Então, retorna promises para as promises. E finalmente aqui é onde eu trato tudo isso. Aqui parece um código meio monstruoso, né? Mas é código repetido, na verdade. Isso aqui, por exemplo, é algo que eu poderia simplificar. Mas para mim tá bom o suficiente já. Então o que eu faço? Tem esse promises.all, que daí eu passo todas as promises. O que isso faz? Ele aguarda que todas as promises dentro desse array terminem antes de cair aqui no then. Aí então aqui eu vou ter todas as respostas. Aí com elas o que eu faço? Lembrando que essas respostas aqui eu tratei, né? Eu estou retornando num formato específico. Então não importa se veio do Glassdoor, se veio do Indeed, se veio da TopTal, todos eles têm o mesmo formato. Dessa forma fica fácil de eu lidar com ele aqui, ó. Então eu tenho esse result aqui, né? Que na verdade foi inicializado aqui em cima, como eu mostrei antes. Aí eu faço o quê? Eu pego na minha resposta aqui o site, que para o Glassdoor vai ser sempre Glassdoor.
o país, que daí a gente passa aqui, né, o SBR, e a linguagem. Aí naquele ponto eu digo assim, ok, aqui então eu quero que tu coloque o count. Onde que vai ser esse ponto? Vai ser aqui, ó, linguagem Java. Ele vai pegar aqui, entendeu? Java, e aqui, ó, o caminho que ele vai fazer é Glassdoor, BR, Java. Vai colocar lá o count. E aí eu faço isso para todos eles. E aí então, depois, um por um, eu começo a escrever no console, basicamente. Então aqui, ó, eu estou pegando todos os que estão no meu resultado ali, ó, Glassdoor BR, aí eu escrevo lá a linguagem que eu achei e o count. Linguagem, count. Depois eu vou executar aqui e vocês vão ver como é que sai. E aí eu faço a mesma coisa para todos eles, ó. Glassdoor US, Indeed BR, Indeed US, TopTal, só tem US. Agora eu só quero mostrar algumas diferenças aqui que eu fiz no Indeed. Porque na verdade, o Indeed ele não tem necessariamente uma API. O Indeed ele retorna os resultados direto no HTML. Eu inspecionei para tudo que é lado e vi que ele realmente não faz um request separado para pegar os valores. Aí eu tive que fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. Eu pego, mando o request, que é a própria URL que você vai colocar lá no browser e que vai trazer a página inteira. Então aqui está dizendo, né, ó, United States nos últimos 7 dias, ou então, isso for US, né, se for BR, esse aqui também é um pouquinho diferente, ó. O Indeed tem um endereço.com e tem um .com.br. E aí se for Brasil, então vai estar aqui Brasil, dos últimos 7 dias. E aí ele tem esse key aqui, ó, de query, acredito eu que seja, onde você passa aquilo que está sendo buscado. E aí eu uso esse encode URI component, que é para quê? Se tem um espaço, se tem um caractere especial, qualquer coisa desse tipo, ele vai transformar em % alguma coisa, para daí não dar problema na hora de mandar isso para o servidor, porque o URL não pode ter espaço, não pode ter caractere especial, né? E aí então passo aqui a linguagem. Então o Sharp do C# vai ser convertido, o espaço de React Native vai ser convertido e assim por diante. Aí você pensa assim, tá, mas então como é que vai obter o resultado que você precisa se não é um JSON bonitinho, né? Você não vai ter um campinho lá assim, ó, total de vagas. Bom, aí eu precisei usar essa outra biblioteca aqui chamado HTML, Node HTML Parser é o nome dela, né? Que faz o quê? Bom, em primeiro lugar, quando eu recebo aqui a resposta, em vez de fazer um JSON aqui, eu faço text. Basicamente, HTML, qualquer coisa pode ser considerado texto, né? Mas eu obtenho ele como texto, e aí então eu uso aquela ferramenta que eu acabei de mencionar, e ele devolve esse root aqui. Isso aqui é mais ou menos parecido, para quem é familiarizado com HTML, o DOM do HTML. E aí então eu tenho esse Query Selector, que eu sei que o lugar onde as vagas estão informadas dentro da página, o elemento tem esse ID aqui, ó, isso aqui é o ID do elemento. Search Count Pages, eu sei que está lá, só que não está só o count, ele tem um pouco de texto junto. Se uma hora eles mudarem esse texto, meu script não vai mais funcionar, eu vou ter que alterar ele. Então o que eu faço? Se for o S, eu procuro por Page 1 Off, e aí aqui, ó, exatamente aqui, ele ainda pode ter uma vírgula se tiver milhar, eu substituo isso também, e ele tem jobs também no final. Então o que eu faço? Eu substituo Page 1 Off por nada, substituo vírgula por nada para não quebrar o numeral e substituo jobs por nada, porque lá vai estar escrito mais ou menos assim, ó, Page 1 Off, daí digamos 1000 jobs. Aí aí ele coloca uma vírgula aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu corto isso e eu corto isso e eu corto a vírgula fora. Aí o que sobra? Sobra só o número que eu preciso, beleza? E aí no BR, a diferença é que está escrito em português, é só isso. E que o milhar, ele coloca um ponto e não uma vírgula. Então, página 1 de 1000 jobs, com um pontinho lá, tiro página 1, tiro ponto e tiro vagas do final. E aí no final, eu uso aqui um parse int, né, para transformar aquela string final em um número. E aí eu faço a mesma coisa, ó. Site Indeed, em vez de Glassdoor, aí o país que eu recebi, a linguagem que eu recebi e o count que eu calculei aqui em cima. E é isso. Aí, pessoal, eu tenho o da TopTal aqui também, mas eu não vou mostrar aqui pelo seguinte. O portal,
ele só pode ser acessado para quem está dentro da plataforma. Eu acredito que ele nem possa ser mostrado em vídeo nem nada. Então eu prefiro não mostrar aqui para não ter problema, entende? Ali também tem uma chave que é minha mesmo, né? Com o meu usuário e senha girou aquela chave. Então, para não ter nenhum tipo de problema, eu prefiro não mostrar. Porém, eu posso dizer para vocês que ele é quase idêntico ao do Glassdoor, tá? Ele também usa GraphQL. Aqui muda um pouco, aqui muda um pouco. Claro, o URL muda, os cabeçalhos mudam, né? Os headers ali. Mas é o mesmo esquema, tá? Ele vai retornar um JSON, eu vou lá, obtenho o count e jogo ali no resultado final. Então agora eu vou rodar para vocês verem como o resultado sai. Primeiro eu vou trocar ali a chave que está do Glassdoor, porque a que está salva nesse arquivo já está é a antiga, né? Então eu vou obter uma nova e daí eu vou rodar. Bom, beleza, pessoal. Como num passe de mágica, chaves foram alteradas. Estou de volta aqui no Jobs e eu vou rodar aqui, ó, Node Jobs. Só isso. E daí ele vai detectar esse arquivo aqui e ele vai sair rodando o que está ali. E ele demora um pouquinho, né, para começar a rodar. Aqui eu tinha rodado uma vez antes, mas aqui está o início, ó. Então, basicamente, ó, ali onde eu rodei, né, ó, Glassdoor BR, tá aqui todas as vagas, Glassdoor US, tá aqui todas as vagas, e veja que ele está na mesma ordem, Java, Spring Ruby, Java, Spring Ruby, aí que tá o Indeed, Java, Spring Ruby, BR, né, US, Java, Spring Ruby e TopTal, mesma coisa. Então é isso aí, galera, esse aí é o script misterioso. Como vocês podem ver, não tem nada muito rebuscado aqui. Como eu falei, dava para deixar esse código melhor, é só que ele faz o que eu preciso, então eu não quis, sabe, perder, né, muito tempo assim, deixando ele mais bonito e refatorando. Se isso aqui fosse um código de um produto que está sendo liberado e tudo mais, com certeza eu iria refatorar ele para deixar melhor, mas o último que eu adicionei aqui foi a TopTal. E eu acho que eu demorei 15 minutos para adicionar, depois que o resto já estava feito. Construí o primeiro, que foi o Glassdoor, deu mais trabalho, o Indeed deu um pouco de trabalho porque é HTML, daí eu tive que ficar fuçando um pouco mais. Mas aí TopTal acho que demorou uns 15 minutos. Foi só ver como é que era a API deles e era isso, assim, simplificar um pouquinho ali a chamada, porque a chamada dentro do site mesmo é bem maior, eu deixei ela bem simplesinha. Mas assim, como eu falei, né, daí como é um script só para fazer esses vídeos mesmo e tudo mais, para mostrar para vocês, não é algo assim que precisa estar com uma maior excelência de bom código, de clean code e tudo mais, né? Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aí embaixo nos comentários. Espero que tenham curtido. De repente, até se tiverem interesse, eu posso tentar fazer mais vídeos aí, mais voltado para programação mesmo. Não era o intuito que eu tinha para o canal, mas se eu ver que bastante gente tem interesse, eu posso sempre fazer, né? E é isso. Até a próxima, então. Valeu!